Capítulo 5 do advogado empregado. Artigo 18. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Parágrafo único. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. Artigo 19. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Artigo 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, no exercício da profissão, não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva, ou em caso de dedicação exclusiva. Parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas para transporte, hospedagem e alimentação. Parágrafo 2º. As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. Parágrafo 3º. As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 25%. Artigo 21. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo. Capítulo 6. Dos honorários advocatícios. Artigo 22. A prestação de serviço profissional assegurada aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado, para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local de prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Parágrafo 3º. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandato de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Parágrafo 5º. O disposto deste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para a defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. Parágrafo 6º. O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais compreendidos como os fixados em ações coletivas, propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. Parágrafo 7º. Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário, a partir do momento em que este foi celebrado,
sem a necessidade de mais formalidades. Artigo 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Artigo 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Parágrafo 1º. A execução de honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Parágrafo 2º. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado serão recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Parágrafo 4º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado contado o prazo, inciso 1, do vencimento do contrato se houver, inciso 2, do trânsito em julgado da decisão que os fixar, inciso 3, da ultimação do serviço extrajudicial, inciso 4, da desistência ou transação, inciso 5, da renúncia ou revogação do mandato. Artigo 25-A. Prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta dele. Artigo 34, inciso 21. Artigo 26. O advogado subestabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Capítulo 7. Nas incompatibilidades e impedimentos. Artigo 27. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento a proibição parcial do exercício da advocacia. Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 1. Chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Inciso 2. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva, da administração pública direta ou indireta. Inciso 3º. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Inciso 4. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Inciso 5. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta e indiretamente a atividades policial de qualquer natureza. Inciso 6. Militares de qualquer natureza na ativa. Inciso 7. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Inciso 8. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Parágrafo 1º. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Parágrafo 2º. Não se inclui nas hipóteses do inciso 3º os que não detenham poder de decisão relevante sobre interesse de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Artigo 29. Os procuradores-gerais, advogados-gerais, defensores-gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública
direta, indireta e fundacional, são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exercem durante o período da investidura. Artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia. Inciso 1. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Inciso 2. Os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Parágrafo único. Não se inclui nas hipóteses do inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos.